o que é o sucesso? Às vezes elas o não sucesso da pessoa tá lá na casa dela. Mas Tá aí, aqui, mas tá, né? é uma coisa que eu falo muito nos encontros do Basta Sentir. Que não existe a fórmula. A gente não vai pegar essa fórmula e falar assim, agora eu vou mudar você lá para Los Angeles. E você falar pro meu pai, pra minha mãe isso, eu comprei uma cobertura para vocês em São Paulo, eles nunca mais me atendem, porque eles gostam de morar em Araxá. Sim. Eles não entendem eu gostar de morar em São Paulo. E tá tudo certo. O importante é você identificar e saber de você para você não sofrer. Não, e estar segura disso, porque É a gente isso. o tempo inteiro é comparado com outras mulheres, é colocada em várias competições Mas que nem é existem. para isso que existe o desenvolvimento pessoal. Sim, O desenvolvimento pessoal te faz entender quem você é, para você se bancar Não, e e o falar seu assim. lugar no mundo. E o Né? seu, Porque porque a hora nós que você viemos. entende o que você significa no mundo, como mulher, como indivíduo, não é como artista, como homem, como nada, como ser humano, mesmo você sabe para onde você quer ir e o que você quer da sua vida. Eu acho que o mais difícil, a pergunta mais difícil é o que você quer da sua vida. Qual o seu propósito? Você sabe que lá no espetáculo, no final, eu falo do segundo ato, que sempre o segundo ato no teatro é melhor do que o primeiro. Porque é quando as histórias se resolvem, é quando as coisas acontecem. E na vida também. E a partir dos 50, começa o seu segundo ato, né? Sim. E eu pergunto para as pessoas, como é que você quer viver o seu segundo ato? Você já pensou nisso? Porque, na verdade, quem administra e quem traça esse caminho somos nós. É isso. Com as decisões que a gente com as toma suas decisões. todos os dias. Então, eu falo que todos nós nascemos com um propósito, porque nós, na verdade, todos nós nascemos com dons. E dentro desses dons, quando você começa a olhar para cada um deles, e às vezes não é um só, são vários, Sim. porque nós somos múltiplos, Sim. plurais. Quando você começa a olhar para os seus dons com carinho, com aquilo que você gostava de brincar quando você era criança, que diz muito sobre quem é você, né? Porque você pega, às vezes, uma família que tem 5 irmãos. A mãe e o pai criou todo mundo igual, mas cada um é diferente, tem a sua singularidade. Cada pessoa é de um jeito e cada um de nós nasceu com dons. Sim. É você pegar os seus dons, desenvolver-se pessoalmente, né, emocionalmente, para entender o que você quer, o que você não quer, e pegar o que você deseja fazer com a sua vida para você dar o seu melhor, expandindo assim para o mundo. Porque o nosso propósito, e não quer dizer que, poxa, mas eu sou uma menina ali da cidade pequena, eu não tenho algo para oferecer para o mundo. Mas o mundo que eu falo, às vezes são 3 pessoas ali do seu lado, às vezes você consegue mudar através das suas atitudes, do seu exemplo, um amigo. Isso já é uma transformação de um mundo. É você buscar aquilo que você tem como essência para oferecer para o mundo o que de melhor você nasceu. Sabe o que eu queria te perguntar é, depois desse processo que eu imagino que tenha sido frustrante, né, dos embriões não terem... Sim, você vai lá do céu até a terra, assim, ó, pum. Pra não falar outro nome, do céu à terra, pum. Você já decidiu o próximo passo agora, pensando se você vai fazer novos ciclos, se você vai congelar óvulos de novo? Qual que é a fase que você se encontra neste momento? Quando eu recebi a notícia, eu tirei um dia para absorver aquilo, lidar, chorar. Quando foi isso, Mari? Foi agora, há uma semana. Eu tirei o dia para encarar aquilo, para entender como é que eu sairia após aquilo, porque é um baque. É um baque. E porque no fundo tem uma pontinha de esperança, né? Sempre. Mas para tudo que a gente vai fazer, você tem que acreditar que aquilo vai dar certo. Porque senão você vive o seu presente com pessimismo. E aí você não aproveita o seu presente. Você perde a viagem. E às vezes o melhor da festa é esperar por ela. Claro. Sim. Então, eu vivi momentos de tanta esperança, tanta felicidade, tanta alegria, que imagina se eu tivesse vivido triste, angustiada, com medo do resultado, sei lá, 2 anos. E aí, de repente, a hora que eu faço o embrião,
eu estou triste, angustiada, eu não aproveitei ainda. 2 anos Não, já eu vou triste. buscar ser feliz com o que eu tenho hoje, com as boas notícias e aprender com as notícias ruins. É. Porque é isso, como você se fortalece, como você cresce diante aquilo que foge ao seu controle, que você não tem domínio, que a gente quer dominar tudo, a gente quer controlar tudo e todos. Sim. E a gente não vai conseguir fazer isso. Então, o meu próximo passo, conversando com os meus pais no telefone sobre isso e dando a notícia, até gravei um vídeo sobre, eu falei, meu pai perguntou assim, e agora? Você vai tentar de novo? Aí eu respondi como se fosse uma coisa óbvia. Falei, lógico, vou começar tudo de novo. Aí ele falou, porque você quer? Porque se você não quiser, tá tudo certo. E aí eu falei, opa, tem essa opção. Claro. Eu não tinha pensado nessa opção. Porque às vezes a gente tá no ciclo vicioso. Da vida, né? Porque a gente não tem opções na vida também. Enquanto não Às conseguir, vezes a eu coisa vou. do querer, é uma coisa quase pouco inteligente. Porque você fica assim, ó. Sim, é maçante. É maçante e você não consegue olhar o resto. Entendeu? E isso é complicado. E aí, quando ele me falou isso, eu resolvi olhar o resto e falei, eu ainda não tô pronta pra jogar essa toalha aqui. Mas se eu tiver, a hora que eu estiver pronta, tá tudo certo e vai ser uma decisão. Então, a minha decisão agora é recomeçar. E como é que eu vou recomeçar? Porque é um recomeço. Sim. Como que eu vou recomeçar? Falei, eu vou olhar para coisas que eu não estava olhando. Tipo o quê? Eu vou voltar para essa Mariana. Eu vou buscar me estressar menos, porque o estresse, ele compromete várias coisas na nossa vida, né? Negativamente. Falei, eu vou numa nutricionista, vou reequilibrar o meu jeito a minha alimentação. Eu vou realmente focar nisso. Vou focar nisso, toda a minha energia. E eu vou entender até onde hoje eu quero que isso aconteça. Eu vou fazer o meu basta sentir. Porque será que no meio dessa loucura toda de quero isso, trabalhando, será que eu estou fazendo o meu basta sentir? Eu ia te perguntar isso, Sabe? porque a gente... Sei. Será que não falta eu olhar de novo aqui pra dentro e falar... E Deus falou assim, peraí, vamos recapitular, vamos recalcular a rota? Sim. E que também não tem problema você pausar o resto todo, porque você não fez isso, né? Você continua, porque eu acho que também o sucesso seu olhar também tá muito voltado para o trabalho, né? Sim. Porque a gente sabe, fim da sua carreira. E isso então fez você talvez entender que não é errado você pausar o resto todo para ir atrás de um outro sonho. E às vezes nem só pausar, porque você precisa, né? Decidir o que é primordial. Qual que é o seu objetivo? E através desse objetivo você vai ter que abdicar de outras coisas.